noite, sextou no Vista Fina e hoje eu quero apresentar para vocês uma personalidade aqui de União da Vitória, uma pessoa que tem muito para contribuir, muito para inspirar pessoas. Hoje eu estou com o Lício Ferreira. Boa noite, Lício. Muito prazer estar com você. Estou muito contente de tê-lo conosco nesta sexta-feira para falar de uma história tão inspiradora, tão envolvente e tão brilhante, né? Hoje o nosso público vai entender um pouquinho mais da tua história e eu já quero colocar aqui toda a minha gratidão por você ter aceitado o nosso convite, dispor do teu tempo para estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sabrina. Boa noite para todos vocês. E assim, é uma satisfação muito grande e uma surpresa por esse convite. Eu desejo que essa nova fase, esse início da UB Play seja de muito sucesso e de muita produção. Muito obrigada. É graças aos nossos convidados que a gente vem alcançando aí várias pessoas, várias residências, um canal multiplataforma. Mas, Lício, eu sou muito curiosa, né? Todos os meus entrevistados aqui me chamam muita atenção e eu fico procurando ali cada vez mais curiosidade mesmo sobre vocês. E me conta, quem é o Lício? Onde nasceu o Lício? Bem, eu nasci há 64, completando agora em setembro 65 anos em União da Vitória, no bairro do Rocio, na casa da minha avó, atrás da igreja ucraniana. E desde pequeno, que eu me recordo assim, a minha primeira escola foi a Escola Coração de Maria, e eu já comecei bem na minha trajetória com o teatro, porque eu já fui, meu primeiro personagem eu fui Deus. Então imagine, já é um bom começo. Mas no sentido mais voltado mesmo, foi aí, nesse período que eu falei, é isso que eu quero fazer na vida, com 12 anos de idade. Eu comecei a ter umas manifestações de montar pequenos esquetes, pequenas historinhas de teatro num terreno baldio ao lado da minha casa, da minha mãe e do meu pai. Eu lembro que eu fazia com que as crianças da rua e as vizinhas fossem assistir às minhas produções. Eu cobrava 50 centavos, não sei se era cruzeiro na época, não me recordo. Eu dava um copo de limonada e 2, 3 bolachas Maria, que a dona Vera preparava. Minha vizinha, ela dava um pacote para mim, para me ajudar na produção. E a mamãe fazia a produção da limonada. As pessoas iam assistir. E eu ficava muito feliz de ver as pessoas, cada um levava a sua cadeira no terreno baldio para assistir as peças, as historinhas que eu fazia baseado no quê? As minhas influências do que eu assistia na televisão. Tinha uma série chamada Os Cavaleiros do Rei Arthur. Então eu pegava o tapete da cozinha da mãe, amarrava no pescoço, o pai fazia umas espadas de madeira, e eu levantava, tinha todo um movimento corporal, uma fala diferente. Às vezes eu colocava algumas meninas, as vizinhas, a minha irmã também para participar. E assim foram as primeiras manifestações. Depois eu fui para o Rocio, no grupo de jovens da igreja do Rocio. Lá eu comecei a cantar no coral, que era dirigido pelo professor Abílio Wise. Eu comecei a me interessar pelo coral. E durante muito tempo eu cantei no coral Bento Mussurunga, que foi um coral muito importante aqui. E eu era o mais novo, eu era o mascote desse coral. Um coral bastante tradicional, a gente viajava por várias cidades, inclusive por vários estados. Mas foi um período também que eu fui para o balé. Se imagine, nos anos 80, um homem dançando balé, um garoto dançando balé. E eu era o único aluno homem a dançar balé. As aulas eram no Clube Apolo. E isso me chamou muita atenção. Mas aos 17 para os 18 anos eu casei. E aí, logo depois eu fui pai. E aí minha vida mudou. E aí eu encarei que, já não posso mais viver nesse ritmo. Eu fui trabalhar em Curitiba. E trabalhava numa construtora. E comecei a ter contato, a observar esse teatro de rua, as apresentações na Praça Tiradentes. Isso foi me chamando muita atenção. E aos 27 anos eu me separei.
E ao me separar, meus filhos eram pequenos, mas eu sempre tinha um sonho. Eu queria estudar teatro em Nova York. Eu lembro bem que uma vez eu observando numa revista algumas fotos da Broadway em Nova York, eu falei, não, um dia eu vou estar aí. E foi o que aconteceu. Justamente, anos depois, eu botei na cabeça, eu vou para os Estados Unidos. Com a minha separação, um tempo depois, eu decidi ir para os Estados Unidos. Eu era repórter policial na Rádio Selinalta, em Pato Branco. Estava começando a TV Sudoeste, que era afiliada à TV Manchete. Eu lembro que acho que eu fiz umas 2, 3 matérias para a TV, sem experiência nenhuma, porque a TV estava começando. E aí eu decidi, sentei com o meu chefe, que era o Frei Nelson Rabelo, que morreu recentemente, foi um pai para mim. Eu falei, Frei, acabou meu casamento e eu tenho um sonho. Já fazia teatro em Pato Branco. Eu quero ir para os Estados Unidos, quero estudar teatro. E aí ele disse, Lício, eu não posso, meu apelido era Suquita, na época meu cabelo era ruivo. Eu não posso te ajudar financeiramente, mas vou te dar um conselho. Eu sonhava que eu queria trabalhar na Rádio do Vaticano, eu trabalhei 3 anos, não tire isso da cabeça. Coloque isso na cabeça, coloque diante de Deus que isso vai acontecer. E foi o que eu fiz. Coloquei, as coisas foram conspirando para que isso acontecesse. Sair daqui para ir para um outro país, você sabe que tem que ter uma estrutura financeira, tem que ter uma preparação. Mas eu era secretário executivo da Associação Comercial de Pato Branco. E o presidente da Associação Comercial disse, Lício, eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou te ajudar a você conseguir o visto. Ele era um grande empresário e uma das empresas dele trabalhava com a Bolsa de Valores de Chicago. E, resumindo a história, eu consegui o visto B1 e B2, que é o visto de negócios e de turista. Eu era o presidente do clube da imprensa em Pato Branco. Eu era um bonachão, me dava com todo mundo. A gente tinha aquela disputa, você numa rádio, eu na outra, televisão lá, os jornais. Mas eu era o presidente dos radialistas, dos jornalistas, de um clube que a gente formou. Eu falei, gente, eu preciso ir para os Estados Unidos, preciso fazer dinheiro. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu vou criar algum evento, sempre aquele espírito empreendedor. E vocês divulguem nas rádios de vocês. Não precisa falar a minha rádio, eu não vou falar a tua, mas divulguem. E foi o que aconteceu. Tinha uma boate falida e me deram a boate para fazer um evento. E lotou. Tanto que o cara queria que eu fosse sócio. Eu te dou 50%, não vá para os Estados Unidos, fique aqui. E aí eu disse, não, eu já tinha conseguido o visto. E foi o que aconteceu. Juntei um pouco de dinheiro, mas faltava a passagem. O visto, eu fui para São Paulo, consegui. Eu lembro bem que eu estava, Frei Nelson Rabelo e o deputado federal Alcine Guerra, que depois foi ministro. Nós sentamos, eu tinha um programa chamado Sudoeste em Destaque, e às vezes, quando esse deputado ia para Pato Branco, eu convidava ele para participar. E ele disse, engraçado, você nunca me cobrou nada, sempre me deu oportunidade, o que eu posso te ajudar? Eu falei, não, eu estou indo para lá. Ele disse, se eu te der a passagem, te ajuda? Eu falei, lógico que me ajuda. Uma luva, né? Uma luva. Num jantar mesmo, não sei quanto, ele tirou o talão de cheque e disse, só tem uma coisa, vá, estude, você vai voltar para o Brasil. Eu falei, eu pretendo voltar para o Brasil. E quando você voltar, coloque isso, tudo que você aprender lá, coloque diante da comunidade. Retorne, mesmo que você não venha para Pato Branco, retorne isso para a sociedade. Resumindo a história, lá vou eu, descendo no aeroporto em Miami. Quantos anos você tinha, Lício? Eu tinha 27 anos. 27 anos, recém-divorciado, saindo de uma situação confortável em Pato Branco, né? Já tinha um nome. Nome, visibilidade, contatos. E tinha trabalho. Trabalho. Mas assim, Sabrina, eu tinha essa inquietude, sabe? E hoje, assim, chegaram os 65 anos, em setembro eu completo 65 anos, eu até dou conselho para
todas as pessoas, nunca desista dos seus sonhos. Pode ninguém não acreditar, mas você tem que acreditar. Eu sonhava, sabe? Eu sonhava que eu ia estar em Nova York. E eu queria conhecer de perto os grandes musicais da Broadway. A primeira peça que eu assisti foi o Fantasma da Ópera. Devia ter umas 2.500, 3.000 pessoas naquele teatro. Eu lembro bem que eu estava com uma calça jeans, uma camiseta branca e eu comecei a me beliscar, chorando. Falei, não, eu não acredito. Estou realizando meu sonho. Eu lembro bem que eu paguei $80 para assistir aquele espetáculo. E anos depois, eu fiz um curso com o ator, o Jeff Keller, que fez o Fantasma da Ópera. Fui aluno dele por um tempo. Então, assim, não tem como você... Acredita no sonho. Acredita no teu sonho. E em várias passagens que isso foi acontecendo. Bom, eu fui embora e eu lembro bem que a minha família não acreditava, alguns amigos, não, o que esse cara vai fazer lá, daqui a pouco ele está de volta. E aquilo ficou marcado para mim. Eu falei, não posso voltar. E o começo em Miami foi difícil, sem inglês, sem nada. Eu fui para um albergue, eu cheguei com $153 no bolso. Desses 153 do aeroporto até o albergue da juventude, que eu tinha uma carteira do Roça, eu gastei $40. Eu passei a comer nos primeiros dias só o Big Mac, e era o que eu sabia falar. Eu dormia, eu pagava $10 para dormir naquele dormitório. E uns dias depois eu encontrei um amigo. Foi a primeira pessoa que fiz amizade, o Wagner, de Curitiba. Ele perguntou para mim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Eu falei, cara, eu estou procurando trabalho, faz uns dias que estou aqui. Ele disse, olha, faz uns 9 meses. Eu estou indo a Fort Lauderdale procurar um trabalho para lavar carro. Top junto? Falei, top. Pegamos 2 ônibus e fomos. Chegamos lá, já começamos a lavar carro. Eu lembro bem que eu voltei com $17, que foi o que eu faturei no dia. E foi indo todo dia. E eu dormindo naquele local que eu pagava $10. Depois fui trabalhar em restaurante, mas na época era o auge do movimento da lambada. E eu comecei a ensinar num hotel, num restaurante, que eu trabalhava até às 10 da noite, de faxineiro. Trocava de roupa e eu ensinava no salão as senhorinhas do Canadá a dançar lambada. Porque elas fugiam do norte, indo para a Flórida, no sul dos Estados Unidos, em Miami, fugindo do inverno, da neve, da temperatura rigorosa do inverno. E assim foi o começo meu em Miami. Lício, no primeiro bloco a gente já explodiu aqui de inspiração, né? De chegar nos Estados Unidos na época que foi, isso por si só já é muito inspirador pra gente. Mas eu quero aguardar vocês no próximo bloco, porque o Lício tem muito mais para contar, muito mais para inspirar. Voltamos agora para o nosso segundo bloco do Vista Fina, hoje com o Lício Ferreira, um artista aqui de União da Vitória. E Lício, no primeiro bloco você inspirou muito, falou sobre a tua ida para Nova York, sobre a necessidade das pessoas terem sonhos e persistirem nesses sonhos, né? E no nosso intervalinho você me contou, Sabrina, não sei se é persistência ou se é teimosia. O que você diz disso? É teimosia? É viver da arte? Me conta. Sabrina, teimosia, persistência, acreditar naquilo que você... Eu acho que... para você que está assistindo, eu vou compartilhar algo assim. O segredo do sucesso é você sair de casa de manhã, fechar a porta, fechar o portão e fazer aquilo que você ama. Não interessa o que você faz. Se você vai à rua, que seja o melhor varredor de rua. Se você limpa uma casa, se você é um médico, se você é doutor, se você é jornalista, se você é artista, se você é dona de casa, faça com amor aquilo. Isso realiza. E foi o que eu descobri com a minha história. Chegar lá em Nova York, depois de Miami, eu fiquei um tempo lá até me alfabetizar, aprender. Eu conheci a Aline, uma canadense, que me ensinou que tinha uma paciência comigo. Nós éramos namorados, então no final de semana ela ia para minha casa, todas as etiquetas da minha casa, todos os objetos tinham uma etiqueta, ela teve uma paciência comigo. Agora, chegar em Nova York, foi uma outra experiência.
Aí eu primeiro, antes de ir para a escola, eu fui morar nas montanhas de Catskill. Fiquei 5 meses morando em Catskill, a 2 horas de Nova York. Uma cidade de 3 mil habitantes, 5 horas da tarde, você podia sair sem roupa na rua que você não encontrava ninguém. Então. No inverno, eu acordava de manhã, tinha os bambis, os alces vinham comer na frente da minha casa, junto com a neve. Então eu vivi essa experiência. E aí fui para Nova York. Foram 6 anos, primeiro fiz formação de ator, fiz direção de teatro, trabalhei em 3 peças de teatro lá. Trabalhei no World Trade Center, na primeira torre que caiu, trabalhei 3 anos engraxando sapato no andar 76. Eu não acredito que aquilo desapareceu e saber que aquilo foi destruído e tudo. Então, assim, foram várias experiências. Teve um período, durante 4 meses, eu estudando teatro, eu parava de estudar e ia morar numa pensão, ou eu continuava estudando teatro. E eu fui morar dentro de um carro. Eu não tinha dinheiro para pagar os meus estudos e um lugar para morar. E eu tinha uma namorada e eu não queria que ela soubesse que eu morava no carro. Um dia ela disse: eu quero ir na tua casa. E aí eu fui obrigado a mostrar para ela nas condições que eu morava. Mas eu sabia que eu precisava terminar os meus estudos. Quando eu terminei, fiquei mais um tempo. Aí resolvi voltar, porque eu fiquei 10 anos sem ver meus filhos. As pessoas dizem: trocar Nova York por União na Vitória. Gente, viver a experiência de ser imigrante, ser turista e ir para lá é uma coisa. Agora, viver o dia a dia, tendo que trabalhar, enfrentando todas as dificuldades de alguém que que nasceu em outro país e ir para lá, foi bastante difícil. E aí voltar aqui. Ao voltar em União da Vitória, também foi outro desafio. Foi mais um período de conquista, de renúncia, de sacrifício, porque era implantar tudo que eu aprendi lá e trazer toda essa experiência para a cidade de União da Vitória e Porto União, isso há 28 anos atrás. Ilício, na época que você veio, na época que você estudou teatro, eu imagino que tenha sido difícil sustentar essa vontade de viver da arte, porque ainda nos dias de hoje, quando a gente vê um jovem falando: eu quero ser ator, eu quero ser artista, eu quero viver da arte e da cultura, tem um estigma forte de putz, pode ser que você vá passar fome. Então, isso há 28 anos atrás, eu imagino que teve que ter muito pulso firme, muita vontade de fazer acontecer. Pode ser que vai passar fome? Vai passar. Eu passei. Sabe? Então, assim, essa é a persistência, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu já sou um velho, barbudo, barba branca, eu não me vejo. E mesmo amanhã, se você me ver na rua e eu estiver morando na rua, você vai me perguntar: Alício, o que você está fazendo? Eu estou fazendo teatro. Eu não sei fazer outra coisa. E eu me emociono, porque eu sei o quanto eu me sacrifiquei para chegar aonde eu cheguei. Não financeiramente, gente, mas para chegar aonde hoje eu saio de casa todos os dias, são anos. Semana passada, eu completei 28 anos envolvido no movimento teatral e mais recente, nos últimos anos, com o movimento do cinema na nossa região. São 32 peças de teatro, são participações em 2 longas-metragens e 5 curtas-metragens. Como ator no teatro, como produtor, como diretor. Ver hoje que eu já dou aula para filhos que, quando eu cheguei, os pais e as mães fizeram aula comigo. Eu tenho uma ex-aluna que eu lembro que a mãe proibia dela ir para o teatro. E ela ia escondido. Ela teve que fazer uma faculdade que ela não gostava para se encontrar. E hoje ela é aluna da faculdade da Unespar, estudando teatro. Tem gente que passou pelas minhas mãos, que está estudando no Canadá, tem outras pessoas. Tem gente que se encaminhou por vários lugares, não pelo nicho, mas pelo contato com a arte. Então isso, para mim, é uma responsabilidade. Eu já montei um grupo de teatro até há pouco tempo, com a terceira idade. Vou voltar agora a trabalhar com o pessoal da terceira idade. Hoje eu trabalho com alguns autistas que fazem teatro comigo. E eu sei da minha responsabilidade social que eu tenho. E até, eu não sei explicar, mas eu devo ter alguém responsável por tudo isso. Oh, meu Deus, não tem. A ascensão do meu personagem, Papai Noel, também
Esse ano completa 10 anos, estou completando 10 anos. E assim, eu sei que de todos os personagens que eu já fiz e de todos os outros personagens que eu sei que eu ainda vou fazer, eu espero poder fazer, o Papai Noel Encantado é o personagem da minha vida. Lício, eu, quando cheguei em União da Vitória, em abril de 2020, era época de pandemia, quando veio o Natal, o que eu mais escutava, o Papai Noel, o Papai Noel. E foi assim que eu conheci o teu personagem, o Papai Noel. E eu falo, é o Papai Noel mais verdadeiro que eu já vi em toda a minha vida. E quero muito que o meu filho conheça o Papai Noel mais famoso e mais verdadeiro. E como que você trabalha durante o ano os outros personagens? Agora a gente vai entrar no período de Páscoa, né? Hoje, 1º de abril, daqui 20 dias a gente tem a Páscoa. Quais personagens a gente vai encontrar por aí? Sabrina, antes de compartilhar com você e com você que está nos assistindo esses outros personagens, as coisas que a gente vem fazendo, eu só quero falar bem rapidinho como nasceu o Papai Noel Encantado. Eu fazia o Monge João Maria numa peça do Contestado, porque uma pessoa que fazia o meu Monge Maria com barba postiça e tudo, um dia me deixou na mão. E eu tava com a barba umas 3 semanas assim, sem fazer, e eu falei, não posso ficar mais dependendo de ninguém. Eu deixei a barba crescer para fazer o João Maria. Aí a CDL, Câmara dos Dirigentes Solagistas de União da Vitória, em setembro de 2015, me chamou, Lício, a gente queria você sendo o nosso Papai Noel, deixa a barba crescer, vai crescer. Eu falei, não vou, não quero. E eu tinha um motivo muito pessoal para não fazer. Mas quando surgiu isso, eu falei, tá bom, vou fazer. Mas eu coloquei diante de Deus, como cristão, eu sozinho em casa, na sala eu disse, Senhor, eu não quero te envergonhar. Como cristão, eu sei que o Papai Noel às vezes toma o lugar do verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo, mas eu não quero fazer isso. Se não for do teu agrado, Senhor, me acha alguma coisa para fazer. Assim que eu converso com Deus, me acha alguma coisa para fazer. Mas eu sou batista, eu preciso trabalhar. Mas saiba que eu não vou envergonhar Jesus Cristo. Tá? E o outro motivo, pessoal. A pessoa que introduziu o Natal na minha vida, a minha avó, a minha mãe, do chinelo lá que eu virava atrás da porta, foi ela que introduziu. A mamãe morreu na noite do Natal e eu morava nos Estados Unidos. Então, quando eu visito hoje as casas, que eu entrego os presentes, eu vejo todos eles reunidos. Eu lembro quando meus irmãos, pai e mãe, porque meu pai e minha mãe, meu pai biológico me abandonou quando eu tinha 2 anos. E a minha mãe biológica me abandonou quando eu tinha 8 anos. Então eu me criei com meu avô e com a minha avó, que passou a ser meu pai e minha mãe. Então, eu guardo muito isso. Então, mas mesmo assim, eu comecei a fazer o Papai Noel. E ele chegou onde eu cheguei, porque assim, eu reconheço que se eu cheguei onde eu cheguei com o meu Papai Noel, eu devo a Jesus Cristo. Eu jamais, como Papai Noel, eu quero tomar o lugar de Jesus Cristo. Ele que é o verdadeiro Natal. Eu só sirvo criança para entregar presente para as crianças de todas as idades. Mas os outros personagens, já fiz vários. Mas hoje, por exemplo, eu tenho o Mago Magnólio, que ele fala sobre a importância da leitura. Eu tenho um espetáculo chamado O Poder do Conhecimento. O Monge João Maria é uma personalidade da história do Contestado. Agora eu estou fazendo um trabalho de pesquisa para falar dos 3 monges, explicar, principalmente nas escolas, nas universidades, que não é só a figura do José Maria ou do José Maria de Agostinho ou do João Maria de Jesus, mas também teve um monge antes, que foi o João Maria de Agostinho. Então eu estou fazendo um trabalho de pesquisa e futuramente é um novo trabalho que vai surgir. Eu tenho a escola de teatro, onde eu tenho em torno de 30 alunos, que tem uma parceria com o Colégio Cid Gonzaga. Tem um outro grupo de teatro também no Colégio Santos Anjos, onde eu trabalho com adolescentes. E sempre estou fazendo projetos em várias cidades. O Coelho Vic nasceu na pandemia, tá? E o Coelho Vic foi porque eu fui para Gramado e vi toda aquela estrutura, aquele universo de possibilidade de Gramado e trouxe essa ideia para cá.
Agora, esse ano, o Coelho Vic está com a família, está com a esposa, com a Vitória, tem o filho, tem a filhinha, e nós, a partir agora, já da semana que vem, vamos estar visitando escolas, empresas, enfim, redes sociais, fazendo visitas e celebrando a Páscoa. Mas sempre, mesmo com o coelho, lembrando de que a Páscoa, nós celebramos a ressurreição, o sacrifício de Jesus na cruz, mas a sua ressurreição no domingo da Páscoa. Então eu tomo muito cuidado nesse sentido, e eu sei da minha responsabilidade que eu tenho principalmente com as crianças, entende? Sim, e são papéis, personagens que não ficam só para as crianças, né? Os adultos vão muito em busca disso, em busca desse lúdico, porque o lúdico ele traz uma esperança, né? Então quando a gente fala do Papai Noel, como você disse, essa esperança o Cristo nascendo, a Páscoa com a ressurreição, a Páscoa que encerra um período de quaresma, então tudo tem uma conexão muito forte, né, Alício? E a gente vai continuar no nosso terceiro bloco. Eu quero que você continue aqui comigo. Tem muita coisa ainda para acontecer no próximo bloco, tem muita história para ser contada e eu quero você comigo. Até já! Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco, por uma conversa que está fluindo muito bem aqui. Estamos com o Lício Ferreira, o nosso eterno Papai Noel. Lício, depois de tantas histórias, indas, vindas, Nova York, Pato Branco, União da Vitória, tantas coisas que a gente conversou aqui também nos bastidores, fica a dica aí, o Lício tem várias artimanhas para conquistas, né? Um galanteador nato aí. Para você que tá meio assim, o Lício tem várias dicas. Lício, agora pra gente poder colocar isso pro nosso público, para você que tá nos assistindo, quais são os projetos da tua escola de teatro? Aonde o nosso público, aonde a gente encontra o teu trabalho? Eu posso me inscrever na tua escola? Como que funciona isso? Como está isso hoje em 2025? Bem, Sabrina, atualmente eu estou com vários projetos. Eu, depois de uma certa idade, depois de velho, eu descobri que eu sou hiperativa. Meu cérebro não se desliga e eu tenho que estar... Eu só funciono quando eu estou produzindo várias coisas. Então, hoje nós estamos com o nosso curso de formação de atores, começando recentemente no mês de março, vai até outubro, são 100 horas aulas, e os nossos encontros os sábados no Colégio Cid Gonzaga. Já tem alguns anos essa parceria, isso aconteceu depois do advento da pandemia. Então eu tenho alunos dos 12 anos até os 60 e poucos anos. Também paralelo a isso, no mesmo dia e no final da tarde, a gente está montando a 8ª montagem da peça teatral O Contestado, do Romário Borelli, que é um dramaturgo aqui de Porto União, e é sem dúvida um dos documentos mais importantes da dramaturgia brasileira sobre o contestado. E nós estamos remontando essa peça. Olha, e vamos estrear dia 19 de setembro no Cine Teatro Luz. E eu espero que vocês que aqui de União da Vitória, de Porto União, da região, venham conhecer o trabalho nosso e venham também prestigiar e ver um pouco da história do contestado. Também estou com um grupo de teatro no Colégio Santos Anjos, que não é só alunos do Colégio Santos Anjos, podem também, isso é na quarta-feira à tarde. Estou nas redes sociais, o Papai Noel está no TikTok, montei uma estrutura própria para o TikTok, também tem o Instagram. E agora eu estou voltando com a segunda temporada do meu podcast, Conversa Fiada, e eu espero um dia nós dois trocarmos figurinha no Conversa Fiada. Eu sei que você tem muito assunto. Gente, nos bastidores, vocês não têm ideia, nos intervalos aqui dos blocos, a diretora, a Adri, o João aí da equipe, a gente riu muito aqui. É uma festa essa programação. E a gente vai estar voltando com o Conversa Fiada numa proposta diferente, ele vai ser itinerante. Eu vou estar viajando para algumas cidades e até já tenho agendado, vem novidades aí no YouTube, aí vocês vão estar conhecendo esse trabalho. E é claro que eu espero que a gente possa continuar com esse trabalho. O Papai Noel já está com uma temporada, quase que toda a temporada do Natal de 2025 agendado.
novembro e dezembro eu trabalho muito com estúdio de fotografia, outras cidades. E agora que recentemente, até no último domingo, a gente terminou o encerramento das gravações do longa-metragem Casarão lá em Irininópolis, que é uma produção da Novelo Filmes, uma produtora de Florianópolis. Tive a oportunidade de participar como o produtor local, a escolha de elenco de apoio e de figurações, e também tive uma participação. São mais de 40 pessoas de Canoinhas, Porto União, Irininópolis e União da Vitória participaram desse filme. E aí, qual é a nossa ideia agora? Tá todo mundo querendo continuar fazendo cinema. Então nós estamos pensando em montar aí o núcleo regional de cinema. Vamos fazer uma reunião em Irininópolis com o pessoal de lá, fazer uma avaliação do que foi, porque o maior número de participantes foi de Irininópolis, e vamos começar a produzir cinema. Claro, dentro da nossa realidade. O Casarão vai agora, segundo a diretora, a Cid, para o ano que vem vai ser lançado nos principais festivais de cinema da Europa e dos Estados Unidos. Foi uma produção grande. E o que me deixa mais feliz, não por eu ter participado, mas por ter dado oportunidade de outras pessoas, entende? Isso que me deixou muito feliz. E eu espero que a gente possa continuar. Estou muito feliz nesse momento importante da minha vida. Claro que todos nós... E a felicidade, quando eu digo, não é dinheiro, gente. A felicidade é você fazer aquilo que se ama, aquilo que você gosta. São vários projetos. Agora, com as redes sociais, dá a possibilidade da gente fazer muita coisa. E assim, não deixem de sonhar e de correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que isso que é fundamental. Nossa, Alice, me deu uma vontade de ir lá na tua escola fazer teatro. Tá aí, os sábados das 14 às 17 horas. Agora sim, quem pensa em estudar teatro, saiba de uma coisa. O próprio Konstantin Stanislavski, que é o pai do teatro moderno, é a vida inteira. É a vida inteira estudando, construir uma personagem, pegar um texto, as palavras mortas num papel e levar isso para o palco é uma caminhada muito dura, é algo que exige muito. E o que mais me ama, a minha profissão de ator, é que eu, como instrumento de trabalho, sou eu mesmo. É a minha mente, é o meu corpo, é a minha fala. Não interessa se eu sou gordo, magro, alto, baixo, branco, negro, não. O que importa é que eu uso tudo que eu conheço, tudo que eu sinto, os meus sentidos. E isso a gente vai descobrindo por meio do quê? De praticar. Eu tinha muita vergonha, confesso para você. E isso que o teatro me ajudou. Eu lá atrás, na minha adolescência, eu tinha medo até de ficar sem camisa por causa das sardas que eu tinha e tenho no meu corpo. Isso me dava uma insegurança, mas ao contato com a arte em diversas linguagens foi me dando essa possibilidade de eu poder me comunicar, sabe? E eu também tinha até um certo tempo aquele conceito assim, eu sou feio, porque a sociedade nos coloca, não é? A sociedade nos coloca uma proposta de beleza e que não. Eu sou belo, eu gosto, eu até brinco. Quando às vezes estou jogando com meus amigos canastro, eu tenho uns amigos que a gente joga canastro, e tu fala, gente, às vezes eu tenho que colocar o cobertor no espelho para mim não me ver de tão bonito, de beleza que eu tenho. E é verdade, gente, eu gosto de mim, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha pessoa. Cometo os erros, cometo acertos e tenho defeitos, e a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando ranzinzo, mas é tão bom quando a gente gosta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, e quando a gente para pensar aonde eu vim, onde estou e aonde eu estou. E não é dinheiro, gente, é fazendo aquilo que a gente ama, e aí a gente se torna feliz. E essa felicidade não dá para ser egoísta, a gente tem que repassar isso para as pessoas. Eu me empolgo, desculpa. Eu tô encantada aqui com a tua fala, com a tua trajetória, realmente é muito inspiradora. E, Lício, agora eu tenho um ponto aqui no nosso programa que eu gosto bastante de fazer, que a gente chama de fato ou fake. Então eu vou te dar uma situação e eu quero que você nos diga se é fato ou fake, combinado? Combinado. Então olha só, estamos em 2025 e a
rumores aí que o teatro está perdendo espaço para o cinema e para o streaming. Fato ou fake? Ah, isso é fake. E já me dá meu contraponto. Em primeiro lugar, o teatro é uma das linguagens artísticas mais antigas. Ela nasce como nasce o homem. Lá na pré-história, período paleolítico, período neolítico, os homens saíam para guerrear nas tribos, para caçar. Quando voltavam em casa, em volta da fogueira, com a mulher, com as famílias, o que eles faziam nas cavernas? Eles contavam suas histórias, suas experiências. Ali nasce o quê? Nasce a dança, nasce a linguagem, nasce a interpretação, nasce o teatro. Então, não fui eu, não é o Lício que inventou o teatro aqui em União da Vitória. Antes de mim, ocorreram outros movimentos teatrais aqui em nossas cidades. Outra coisa, na Grécia Antiga, todo mundo diz, o teatro nasceu da Grécia. Não, ele nasce lá na pré-história. Na Grécia, o teatro já era organizado. Os grandes festivais que ocorriam em Atenas, tudo em função do que? De celebrar os deuses. E assim veio o movimento teatral, a Grécia, depois na Europa, na Idade Média, e tantos nomes. No Brasil, quem implanta o teatro são os jesuítas, que começam a catequizar, a usar o teatro em forma do quê? Em forma de levar a palavra de Deus. Hoje nós temos diversos gêneros teatrais. E é claro, gente, que o teatro sempre vai existir. O teatro é a base para o cinema, o teatro é a base para a televisão. Então, assim, dizer que por causa que agora dessas modernidades o teatro vai acabar, de jeito nenhum. E quero dizer uma coisa para vocês, não só o teatro, mas falando especificamente o teatro, mas a arte, como dizia Pedro Bloch, a arte, ela está inerente, está em mim, está na Sabrina, está em você que está assistindo o nosso programa. Ela é algo inerente do ser humano. Não se ensina, não se aprende, não se compra e não se vende. A arte, ela nasce e morre com a gente. Esse é o consolo que eu tenho em tudo que eu acredito dentro da arte. Lício, muito obrigada. Eu fiquei com muita vontade de fazer teatro mesmo. Estou tendo essa experiência aqui, mas eu acredito muito no poder da expressão, da comunicação, da conexão. Gostaria que mais pessoas tivessem acesso a essa cultura, tivessem acesso a aulas de teatro, porque realmente a gente tira esse véuzinho da vergonha, esse modo íntimo, né, tímido de falar, e a gente começa a se expandir, né? Eu falo que a comunicação, ela te leva a lugares extraordinários. Exatamente. E o teatro é um exponencial de tudo isso, né? E assim, não tem idade. Um exemplo, dia 8 de maio agora, no próximo mês, por 2 meses, nós vamos estar com uma oficina de teatro para as pessoas a partir de 60 anos de idade. A inscrição é gratuita, é no Cine Teatro Luz, é a minha devolução social dentro do projeto do Aldir Blanc, que foi aprovado o ano passado. Eu tenho que dar uma contrapartida social. Então eu vou montar uma oficina de teatro por 2 meses. Quem for, nós vamos montar um pequeno espetáculo de teatro. Eu não me recordo agora o dia, teria que ver com o Cine Teatro Luz, mas a inscrição é gratuita. Pensando já em que, no mês de outubro, nós vamos estar com a 7ª edição do FEPOT, que é o Festival Popular de Teatro. Então, essa produção, mais as outras que eu estou montando e outros grupos de teatro que virão, nós vamos estar realizando pela 7ª vez o Festival Popular de Teatro, que é o FEPOT. Então, você que já estou velho demais, já não tenho mais idade. Não, venha fazer teatro. Eu estou com 65 anos, estou fazendo teatro. Venha, se inscreva e venha experimentar, venha conhecer, venha usufruir dessa arte que ela é fascinante. Ela faz a gente pensar diferente, ela faz a gente ver o mundo diferente, o universo, o nosso ambiente, as pessoas que fazem parte da nossa... E, acima de tudo, o teatro, ela possibilita a gente se descobrir. Eu como corpo, como mente, tudo que eu sei, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu sinto, e também tudo aquilo que eu conheço.
O teatro possibilita a gente sentir, a gente trabalhar com todos os nossos sentidos. E eu me empolgo e ficaria, acho que, 24 horas falando aqui. Excelente. Sabe por que você sente isso? Porque você faz o que você ama. Eu amo. Né? A gente tava falando aqui no intervalo que tudo que é feito com amor revela sucesso. E a gente também falou, né, Lício, que a gente precisa ser obcecado por aquilo que a gente gosta de fazer. A gente precisa viver aquilo. E essa obsessão vai trazer resultados. O dinheiro vem, sabendo o dinheiro Dinheiro ele é consequência, vem. né, Lício? É consequência. Gente, eu vivo de teatro, todas as minhas despesas, o meu lazer, eu usufruo, é resultado do que eu faço, da minha arte, de todos os meus personagens, de todos os meus projetos. Então, se você quer fazer teatro, se você quer viver de teatro, só te dou um conselho. Saiba que é trabalhar e que é estudar a vida inteira. Muito obrigado, Lício. Muito Obrigado obrigada a você. mesmo. Gente, esse foi o nosso programa de hoje. Eu desejo um excelente final de semana a todos vocês. Mais uma vez agradeço o teu tempo aqui conosco. Agradeço a nossa equipe. Um excelente final de semana e eu espero você segunda-feira às 8h15 aqui comigo no Vista Fina.